Graça e paz, meus irmãos. Amém? Deus seja louvado eternamente por todas as coisas em Cristo Jesus. A igreja dele é muito mais do que vencedora. Meus irmãos, nesta noite estamos diante de um tema. O tema é mergulhando na intimidade com Deus. Os irmãos, por favor, abram as vossas Bíblias, a nossa carta bendita. Socorro para a alma aflita é a palavra de Deus. No livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 5. Finalmente, mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. A não ser a nado. Meus irmãos, estamos diante de um texto que revela uma divina revelação que o profeta Ezequiel teve. Aqui foi um momento que Deus marcou o profeta Ezequiel. Conhecemos muito bem a história do profeta Ezequiel, lá no seu capítulo 1, quando a Bíblia começa a registrar desta forma, quando o povo de Deus estava vivendo na contramão do Senhor, quando o próprio povo que Deus tinha escolhido, preferiu viver na desobediência em referência ao nosso Senhor. Em razão disso, Deus permitiu que o seu povo fosse levado ao cativeiro. E dentro desse contexto, o profeta Ezequiel também estava no meio também. Só que Deus, com a sua onisciência, Deus com a sua onipresença, Deus como ele sempre foi e sempre será um Deus onipotente, Deus ele escolheu o profeta Ezequiel. Quando ele estava juntamente ali com os irmãos no rio Quebar, a Bíblia diz que Ezequiel experimentou as teofanias de Deus, o sobrenatural de Deus. Ele viu ali aquele sobrenatural de Deus e a partir daquele contexto, Deus sempre falava com ele desta maneira: filho do homem, põe-te de pé, que eu falarei contigo. E agora, quando o profeta Ezequiel, ele se depara diante desta revelação, que foi um momento específico que Deus marcou na vida dele, ele vê um riacho. E a Bíblia diz que ali ele vê um homem medindo certas proporções. Interessante, meus irmãos, que Deus, ele não tem filhos prediletos. Deus, ele não ama Alessandro mais do que a mim. Deus, ele não ama a Alessandra mais do que Lucas, vice-versa. Deus, ele ama a todos na mesma proporção. Isso é tão real, isso é tão significante para a igreja, que Deus permitiu que o apóstolo Pedro escrevesse isso. Quando Deus permitiu que ele fosse naquele embate, e quando ele chegou na casa de Cornélio, ele mesmo escreveu, no livro de Atos, salvo engano, capítulo 10, versículo 34, o apóstolo Pedro disse: de fato, Deus não faz acepção de pessoas. O anseio de Deus é operar de uma forma singular na vida de todos. Mas só que isso não acontece, não é porque Deus não quer, é porque isso revela o nosso nível de relacionamento com Ele. E isso também revela duas palavras: interesse e interessante. Parece que às vezes nós só queremos buscar ao Senhor
pelo que ele pode fazer na nossa vida, sendo que isso é um equívoco. Nós precisamos buscar ao Senhor não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é na nossa vida, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que esteve lá com o primeiro casal que ele constituiu, lá no Jardim do Éden. E é o mesmo Deus que está escrito lá, salvo engano, no livro de aos Hebreus, capítulo 13, salvo engano, o versículo 7 ou 8, que diz assim que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E é o mesmo Deus também quando o apóstolo João escreveu lá no último capítulo e no último versículo do livro ao Apocalipse, quando João escreveu assim, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vós para todos sempre. Amém. Entendam que Deus ele quer manifestar o seu poder na vida de todos, mas isso depende muito do nosso nível de relacionamento. E esse texto revela algo muito importante. Quando o profeta Ezequiel, ele vê a água batendo no seu tornozelo, quando ele vê a água batendo sobre os seus joelhos, quando ele vê a água batendo sobre a sua cintura, e no último contexto, a Bíblia diz que ele teve que nadar. Meus irmãos, primeiro nível que nós poderíamos tratar nesta noite, tornozelo. Nesse nível, a água de intimidade com Deus está muito rasa. Aqui revela uma situação de perigo. Às vezes, de fato, isso aconteceu conosco um dia. Nós confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Entendemos que, de fato, não há outro Deus além dele. E, de fato, nós estamos certíssimos que ele é o Alfa, que ele é o Ômega. Nós reconhecemos o senhorio dele na nossa vida, mas na hora de colocarmos na prática, para vivermos uma vida de santidade, para vivermos uma vida de oração, para vivermos uma vida de relacionamento com ele, a gente escapole. A gente não quer viver esse relacionamento com Deus. E quando o profeta Ezequiel, ele vê aquele primeiro nível, que é o nível dos tornozelos. Aqui, nesse nível, não estabelecemos vínculos duradouros com o Senhor. Isso é um perigo, meus irmãos. E Jesus um dia demonstrou isso na prática. E quando nós não estamos conseguindo restabelecer vínculos duradouros com o Senhor, a nossa vida praticamente está vivendo numa zona de perigo. E Jesus ele mostrou isso na prática. E tudo isso é o que o mundo tenta nos oferecer, nos afastar, nos distanciar dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. E certa feita, Jesus ele se deparou com um jovem rico. Jesus sabia que aquele jovem tinha muita riqueza e ele disse: Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse: Por que você me chamas de bom? Bom só há um que é Deus. Observaste todos os meus mandamentos? E ele ditou todos. Ele conhecia todos os mandamentos do Senhor. Mas quando Jesus tocou no seu coração, quando Jesus tocou aonde o seu coração estava, mexeu com a sua estrutura. Ele disse: Vá, pegue os teus bens e distribua com os pobres. Aquele jovem rico ficou muito triste. Ele não aceitou ter um relacionamento com Cristo naquele momento. E a Bíblia diz que ele foi embora. Aí depois Jesus ele abre um discurso espetacular. Jesus disse: Olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Parece que nesse nível de dois tornozelos, parece que nós estamos apegados com tantas coisas aqui desta terra e parece que nós não estamos conseguindo enxergar as possibilidades que Deus quer nos levar. Aceitamos a Cristo, reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Mas quem está vivendo nesse nível dos tornozelos, a água está muito rasa, porque não tem o interesse de buscar ao Senhor. E o profeta já trouxe esta recomendação, que ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Um dia disse o profeta Jeremias: buscar-me-eis, Deus usando os seus próprios lábios para ministrar ao seu povo, dizendo desta forma: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. A nossa sorte precisa mudar. A nossa maneira de viver precisa mudar. Mas enquanto eu estiver vivendo neste nível 1, que é o nível dos tornozelos, infelizmente, eu não vou conseguir enxergar as possibilidades de vida que Deus quer me conceder. E as possibilidades de vida dependem muito da forma, da maneira e da escolha que nós escolhemos. O profeta João Batista estava num deserto, um local árido, um local que não tem muita água, um local com total escassez. Mas quando ele estava no deserto, o sermão dele era diferente. E a Bíblia diz que todo o povo vinha ao seu redor para ouvir o seu sermão cristocêntrico. E ele pregava Jesus, o Jesus ressuscitado. Irmãos, quem vive esse primeiro nível de tornozelo não consegue enxergar as possibilidades que Deus tem para a sua vida, porque os seus pés estão mais fixos na terra do que os seus próprios olhos no reino de Deus. Pegou isso? Quem vive um relacionamento com Deus pelos tornozelos tem os seus pés mais fixos na terra do que os seus próprios olhos no reino de Deus. Isso demonstra um perigo, isso demonstra uma instabilidade no reino de Deus. E a pessoa que está vivendo esse nível, ela não consegue avançar. Aí eu lembro da mensagem quando Vânia estava pregando aqui, quando ela trouxe aquela explicação sobre as sementes que caíram à beira do caminho. Tem tudo a ver com esse primeiro nível. Meus irmãos, e esse primeiro nível simboliza uma pessoa que está muito enraizado com a religiosidade. E o pastor aqui um dia pregou que a religiosidade não pode fazer parte da nossa vida, porque um padrão de religiosidade impede da gente viver o sobrenatural de Deus. Isso é perigo, meus irmãos. É uma zona de perigo. E o anseio de Deus é que a gente venha progredir, avançar no reino dele, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida, de tal forma que a gente possa se espelhar na mensagem cristocêntrica de João Batista, que ele vivia uma vida de total entrega a Jesus, que ele era até confundido com o próprio Jesus. Ele disse: ó, eu não sou o Cristo, não. Aleluia. Eu sou apenas a voz daquele que clama no deserto. Ele vem. Ele é mais poderoso do que eu, cujo eu não sou digno nem de desatar
desatar as suas sandálias ou as suas alparcas. Certa feita, João apontou para Cristo no meio daquela multidão e ele disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus anseia revelar os seus segredos dos céus para a nossa vida. Mas enquanto nós vivermos esta dimensão de águas pelos tornozelos, não conseguiremos enxergar as possibilidades que ele tem para a nossa vida. E depois o homem leva o profeta Ezequiel e o homem passa a medir mais 500 metros. Aí o profeta Ezequiel, ele se depara numa segunda dimensão. E a segunda dimensão que este homem leva o profeta Ezequiel, a Bíblia diz que as águas estavam dando na altura dos seus joelhos. Relação de interesse. As águas estavam dando sobre os seus joelhos. Relação de interesse. Interesse é diferente de interessante. Precisamos buscar ao Senhor não pelo que Ele pode fazer na nossa vida, interesse, mas precisamos buscar ao Senhor pelo que Ele é, interessante, amoroso, bondoso, Deus da piedade, Deus da misericórdia e também Deus da justiça. São duas palavras que permeiam a nossa vida: interessante e interesse. Interesse são aquelas pessoas que só ligam para nós quando quer alguma coisa. São aquelas pessoas que só ligam para mim quando quer tirar um benefício próprio meu. E quando consegue tirar este benefício da minha vida, ou talvez da tua vida, ela vai tirar um benefício de outra pessoa. Isto é uma relação de interesse. Mas uma relação interessante é aquela pessoa que está com você quando você está vivendo um padrão social, às vezes até de miserabilidade. Aquela pessoa está com você, uma pessoa que mantém conosco uma relação interessante. Ela não olha se você está bem ou se você está ruim, ela está com você todos os dias. E assim é o nosso Deus. Deus, ele mantém conosco uma relação interessante, e ele mesmo disse: e eis que eu estou convosco, independente da situação, todos os dias, até a consumação dos séculos. Águas que dão sobre os joelhos. Relação de interesse. São pessoas que buscam ao Senhor pelo que Ele pode fazer e não pelo que Ele é. E o profeta Isaías, ele diz que Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é o nosso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso é uma pessoa que entende que necessita e que precisa viver uma relação interessante com Jesus. Mas enquanto eu não entender que eu preciso viver uma vida interessante com Jesus, eu vou cair na zona de perigo. E ao invés de viver uma vida interessante, eu vou viver uma vida de interesse. Quer notar? Quando alguém vive uma vida de interesse com Deus, é no momento da oração. Percebam quando uma pessoa só vive com Deus uma relação de interesse. Você percebe logo na oração. Ela não entra, ela não entra na presença de Deus, louvando ao Senhor pelo que Ele é, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é lindo. É só uma relação de pedir: Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dê, eu preciso, é tanto preciso na oração. É relação de interesse. Mas quando nós entendemos que nós precisamos manter uma relação interessante com Deus, nós adentramos na presença dEle com cânticos,
com salmos, adorando, engrandecendo, como fez Jó. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Ele é o tudo na nossa vida. Glória a Deus por isso. Jó perdeu tudo que era interessante, mas não perdeu. Aliás, Jó perdeu tudo aquilo que ele tinha, talvez como interesse, mas ele não perdeu aquilo que era mais interessante, que era a presença de Deus. Interessante é que no livro aos Hebreus, no seu capítulo 4, versículo 16, por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Confiança, cheguemos perto do trono divino, não com uma relação de interesse, mas baseado numa relação interessante com o nosso Pai. E depois, aquele homem leva o profeta Ezequiel e ele passou a medir mais 500 metros. E depois o profeta Ezequiel, ele se depara no terceiro nível, e a Bíblia diz que as águas estavam dando na altura da sua cintura. Percebam que são vários níveis. Somos nós que escolhemos os níveis, aliás, o nível que queremos viver na presença de Deus. O anseio de Deus é que nós tenhamos comunhões extraordinárias com Ele. Talvez aqui hoje eu esteja vivendo este primeiro nível no tornozelo. Talvez aqui eu esteja pregando para um público de pessoas seletos que estão vivendo dias extraordinários com Deus. Talvez Deus esteja me ensinando sobre esta mensagem e falando ao meu coração, ao mesmo tempo que eu preciso viver ainda nesta terra o sobrenatural de Deus. E quem vive o sobrenatural de Deus, ainda que esteja enxergando coisas que talvez não possam dar certo, mas quando você tem o seu coração no Senhor, Deus ele realiza, não porque você merece, mas porque ele é o Deus poderoso. Até porque a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis com ele, a Bíblia diz que ele não pode negar-se a si mesmo, porque ele continua sendo fiel conosco. Águas que dão na altura, são tantas indecisões da vida que carregamos dentro do nosso ser, são tantas indecisões. E o profeta lá no Antigo Testamento, ele se deparou com isso, quando ele viu ali o povo adorando aquele Deus morto, ao Deus Baal. Por que vocês estão adorando a esse Deus que não pode fazer nada? Se de fato existe aqui um Deus em Israel, um Deus que não mudou, um Deus que foi com Jacó, um Deus que foi com Moisés, e é o mesmo Deus que está aqui diante de vocês, mas por vocês preferem viver estas indecisões da vida, impossibilitado de mergulhar no oceano do Espírito, que é o próprio Deus. Percebam que as indecisões da vida impossibilitam de vivermos o extraordinário de Deus. Mas peçam a Deus, juntamente comigo, nesta noite, que Ele possa abrir os nossos olhos e que nós nos ajoelhemos diante da face dEle e reconhecemos o quanto Ele é grande na nossa vida e o quanto Ele anseia se revelar no seu quarto de intimidade, na sua casa.
Mas as indecisões da vida impossibilitam de nós mergulharmos no oceano de Deus. Interessante que Zaqueu, lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 10, quando a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar todos aqueles que estavam perdidos. Zaqueu, o publicano de pequena estatura, mas com o seu coração gigante, em compensação de uma vontade de conhecer quem era Cristo. Zaqueu era pequeno em estatura física, mas ele plantou no seu coração uma vontade imensa de conhecer quem era Jesus. Mas ele sabia que as indecisões da vida estavam ali diante dele, que eram as multidões que estavam impossibilitando dele enxergar quem era Jesus. Mas ele teve uma ideia fascinante. Ele subiu numa árvore e Jesus disse: Zaqueu, desça dessa árvore, Zaqueu, porque hoje me convencerá na tua casa. Porque em verdade eu te digo que tu és também o filho de Abraão. Aleluia. Zaqueu não se deixou ser levado pelas as impossibilidades da vida, mas ele preferiu enxergar as possibilidades que Cristo tinha para a sua vida. E eu acredito que por intermédio daquela experiência que Zaqueu teve com Deus, eu acredito que a sua vida nunca mais foi a mesma. Esperemos no Senhor que a nossa vida nesta noite também nunca mais seja a mesma. E que nós possamos sair daqui hoje, nesta noite, reescrevendo uma nova história para a nossa vida e dizendo para a dificuldade, indecisões, vocês não vão paralisar a minha fé diante do meu Deus. Porque o meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, aquele que abriu o mar vermelho e fez o seu povo atravessar, e que de uma rocha ele fez uma água brotar. É o mesmo Deus que está aqui hoje, nesta noite, e está nos chamando para uma dimensão com ele. Interessante que por último vem a última dimensão, cujo está no capítulo 5. Finalmente, na minha tradução, na linguagem de hoje, está escrito assim: finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. A não ser a nado. Meus irmãos, para mergulhar na presença de Deus, para mergulhar no roteiro de vida que Ele tem para nós, precisamos nos desprender de muitas coisas que nos impossibilitam de nós enxergarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. São tantas coisas que nos impossibilitam, mas quando o profeta Ezequiel ele se viu diante desse contexto, quando ele enxergou as impossibilidades, tentando paralisá-lo, tentando impedi-lo dele mergulhar, dele nadar naquele rio. Ele teve que nadar no oceano de Deus. Precisamos mergulhar no oceano do Espírito. E lá no oceano do Espírito, nós encontraremos vida. Na presença de Deus, há abundância de paz. Na presença de Deus, quem bebia, não bebe mais. Quem experimentou a presença de Deus, quem vivia uma vida à margem da sociedade, uma vez tendo experimentado a presença de Deus, a sua vida nunca mais será a mesma.
Jacó, Deus mudou seu nome para Israel. Jacó, Deus mudou o seu nome para Israel. Interessante que Jacó, ao fugir do seu irmão Esaú, a Bíblia diz que ele foi para um deserto. E lá ele deitou-se sobre uma pedra. E a Bíblia diz que ele teve um sonho. E naquele sonho ele teve uma visão e ele viu uma escada posta nos céus e na terra. E por um instante ele viu anjos que subiam e descia. E naquele instante ele disse: "O Senhor está neste lugar e eu não sabia." Deus está marcando o teu território nesta noite. Deus está marcando a tua vida nesta noite. Deus está te marcando nesta noite, porque Ele ainda quer, Ele anseia que você tenha experiência com Ele. Que você não viva da experiência do seu irmão ou da sua irmã, mas que você viva a sua própria, única e exclusiva experiência com Ele. É tudo que Deus quer, irmãos. Nesse mundo de hoje tão perverso, nesse mundo de hoje tão maligno, nesse mundo onde os valores sociais, morais estão sendo perdidos a cada dia. Mas graças a Deus que a igreja de Cristo está de pé. A igreja de Jesus, ela está de pé. A igreja de Jesus, ela marcha por um único e exclusivo propósito, que é agradar ao Senhor, Criador dos céus e da terra. E a Bíblia diz que o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor, a Bíblia diz que permanece para sempre. A Bíblia diz que permanece para sempre. São aquelas pessoas que estão mergulhando no oceano de Deus. São aquelas pessoas que anseiam, são aquelas pessoas que têm vontade de rasgar o seu coração, não as suas vestes, diante do Senhor e viver o novo do Senhor a cada dia. Na sua vida, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, na sua rua, as pessoas precisam olhar para você, olhar para mim e dizer: ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus, porque eu vejo Cristo na sua face. Interessante hoje que eu estava atendendo um cliente, quando eu fui oferecer um certo produto, ele olhou para mim e disse: "Você bebe?" Eu disse: "Não." Eu disse: "Não." Ou eu não bebo, não, irmão. Aí ele aí parou assim: "Rapaz, você é evangélico, né, velho?" Eu disse: "Eu sou, irmão. Graças a Deus." E ali eu comecei a falar de Jesus para ele. Meus irmãos, quando você está mergulhando no oceano de Deus, você vive uma vida de intimidade com Cristo. Cristo está em você. E Cristo é revelado através de você em outras pessoas. O apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta aberta, escrita e lida por todos os homens. O nosso comportamento, a nossa maneira de viver com Deus, revela o nosso nível de intimidade com Ele. Isso é fato, ponto final. Interessante que quando ele começou a nadar naquele oceano que aqui significa a presença de Deus, ele viu árvores nascendo para todos os lados, para todos os cantos. Ele viu árvores frondosas. O rio Mar Morto ganhou vida. A presença de Deus traz vida, irmãos. A presença de Deus na nossa vida traz vida. A presença de Deus na nossa vida impacta outras pessoas. Meus irmãos, o governo não consegue impactar pessoas de uma forma espiritual. Os eventos sociais, as promoções sociais, as secretarias governamentais, por mais que sejam importantes, os incentivos governamentais, por mais que sirvam para a nossa vida,
em algum contexto social, mas somente a presença de Deus pode suprir, pode superabundar a tua vida. E se você decidiu mergulhar no oceano de Deus, esteja preparado para viver o sobrenatural dele aqui nesta terra. Porque a forma como nós vivemos aqui na terra revela o nosso comportamento nos altos céus. A forma como nós vivemos aqui na terra revela o nosso comportamento nos altos céus. Meus irmãos, eu preciso ter comunhão com Deus. A igreja precisa ter comunhão com Deus. Muito embora ali foi um momento específico na vida de um profeta, apesar que nós não precisamos se basear em momentos específicos de alguns homens de Deus na Bíblia, mas nós podemos tirar exemplos da sua vida e também nortear a nossa vida. Teve um profeta no Antigo Testamento que este homem ele tinha tanta comunhão com Deus que ele se ousou, ele teve a tamanha audácia em dizer, segundo a minha palavra, não vai chover. Isto revela o grau de intimidade que ele tinha com Deus. Isto revela a tamanha experiência que ele tinha com Deus. E no oceano de Deus, nas profundezas do oceano do Senhor, é lá onde estão as maravilhas do Senhor. Meus irmãos, que nesta noite nós possamos sair daqui de fato. Já ouvimos tantas mensagens aqui, neste mês, sobre este tema, mergulhando na intimidade com Deus. Mas cabe uma reflexão. Como está a minha vida? Como está a sua vida nesta noite? Como está a sua vida? Talvez a minha vida esteja na pior fase nesta noite, nos tornozelos. Talvez a sua vida esteja na segunda dimensão, as águas que estavam andando sobre os seus joelhos. Talvez a minha vida esteja no terceiro nível, as águas que estavam dando sobre os meus lombos. Ou talvez estejamos no último nível, mergulhando no oceano do Espírito. Vamos ficar de pé? Louvado seja o nome do Senhor, pela sua bendita palavra aos nossos corações. Eu não sei em que condição você adentrou aqui esta noite, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor falou contigo. O Senhor falou conosco esta noite. E se você talvez adentrou em um nível de água no tornozelo, você tem a oportunidade desta noite de tomar uma decisão, de mergulhar nessas águas profundas, porque o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. E Ele quer inundar a sua vida. Ele quer ser um com você. Ele quer caminhar contigo. A sua palavra diz que quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós somos selados pelo Espírito de Deus. O que você vai fazer esta noite? Diante desta palavra que foi anunciada, você vai querer mergulhar em águas profundas? Se você quer mergulhar em águas profundas, aonde você está? Coloque a mão no seu coração e fale com Deus agora. E diga: Senhor, estou cansado de viver essa vida que eu tenho vivido. Senhor, eu quero melhorar diante de Ti.
Senhor, eu quero ter experiências sobrenaturais. Eu quero ter intimidade e conhecimento da tua palavra. Eu quero viver a tua palavra, Senhor. Por isso, essa noite eu me arrependo de todo o tempo que eu vivi sem mergulhar nessas águas profundas. Mas esta noite, eu saio daqui tomando uma decisão. Eu saio daqui certo que vou mergulhar nessas águas profundas. Eu saio daqui nesta certeza. Eu saio daqui tomando esta decisão, ó Pai. Portanto, repreende. Repreende tudo aquilo que não te louva, tudo aquilo que não te adora. Que a minha vida seja, a partir de agora, uma vida transformada pelo teu poder. Por isso, faz novo todas as coisas na minha vida, Senhor, a partir desta hora, em nome de Jesus. Gutenberg, ele já veio aqui para receber oração algumas vezes. Mas hoje ele vem aqui dizendo que quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Hoje ele vem aqui porque ele entende a importância de Jesus na sua vida. Você aceita, Gutenberg? Jesus como Senhor da sua vida? Aceito, Senhor. Nossa. Estenda as suas mãos para cá. Assim como Deus está fazendo uma grande obra na vida do Márcio, Deus vai aperfeiçoar na vida dele e vai fazer na vida de Gutenberg. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, esta noite essa noite eu estou na tua casa, eu estou na tua casa, ouvi a tua palavra ouvir a tua palavra. e eu quero te confessar Quero te confessar como Senhor da minha vida. como o Senhor da minha vida. Nesta hora Nesta hora, eu rejeito eu rejeito todo tipo de deuses todo tipo de Deus que não adore o teu nome, que não adora teu nome. porque só a ti Só a ti eu devo adorar. eu devo adorar. Por isso, nesta hora, Por isso que nesta hora eu declaro eu declaro que a minha mente, que a minha mente, que o meu coração meu coração, pertence somente a ti, que só pertence a ti. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus da minha vida. Deus da minha vida. Pai, nesta hora nós estamos na tua presença, diante do Senhor e da tua igreja Gutenberg. Nesta hora declara o Senhor como Deus da vida dele. E nós, neste momento, como povo teu, declaramos libertação sobre a vida dele. E te pedimos, ó Deus, que nesta hora, qualquer pacto feito no passado seja anulado agora em nome de Jesus. Que todo princípio de vício na vida dele seja quebrado agora em nome de Jesus. Dá força a Gutenberg, Senhor, para que ele possa cada dia vencer e a vida dele ser restaurada por completo, Senhor. Nós te pedimos nesta hora, Senhor, como igreja, a restauração da vida de Gutenberg, ó Deus. E declaramos nesta hora, Senhor, nova vida para ele, Pai. Que a partir de hoje ele seja nova criatura. Tira dele toda má companhia. Tira dele todos aqueles que oferecem, ó Pai, toda possibilidade
Ó Deus, para ele ingerir qualquer tipo de bebida lícita ou ilícita, seja anulada da frente dele, ó Pai. E todo principado e potestade que atuava em direção a ele, seja agora anulado, em nome de Jesus. Nós declaramos restauração, vida nova, e que ele possa, Senhor, ser um pregador da tua palavra, que ele possa viver, Senhor, a tua palavra. E Boa Vista de São Caetano veja a transformação de Gutenberg para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos agora, confiando na tua palavra e crendo no teu poder, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Agora continua a direcionar as nossas vidas. Leva-nos em paz para os nossos lares. Livra-nos do homem sanguinário e roubador no meio do caminho. Livra-nos de todo acidente. Que nós cheguemos em casa em paz e encontremos a nossa família em paz. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.